Pessoal, e a prova aqui já começou no nível difícil, né? Com o cálculo de tributação, né? O cálculo do imposto de renda à pessoa física. Essa questão, operacionalmente, ela não é tão difícil, tá, pessoal? O problema dela é o tempo que te toma. Então, se você vir essa questão que a gente sentiu falta lá em maio, mas agora ela está de volta, né? Se você vir essa questão, deixa ela para o final, tá? Porque é uma questão que vai te tomar tempo, mesmo que você saiba fazer, mas pode te prejudicar fazer outras questões deste módulo ou de outros, né? Então, deixa ela para o final. E aí, vamos ver, né? Vamos aqui para o passo a passo. Vou escrever aqui o passo a passo. Ah, só falando aqui, ó, a meta para essa prova aqui é isso aqui, ó, 11 pontos, tá? Então, se você chegou em 11 pontos, foi uma prova difícil. Se você chegou em 11 pontos, foi muito bem. E agora vamos conversar sobre ela. Então, passo 1, calcular base de cálculo, que é a parte mais difícil, tá? É esse passo 1. Depois o resto é fácil. A gente só separa para você não parar a questão pela metade. Então, o que está acontecendo aqui, ó? O nosso amigo aqui tem uma renda de 250 mil. Então, 250 é a renda. E aí ele vai começar a deduzir. Primeira coisa que ele deduz é o PGBL. 50 mil? Não, cuidado que tem o limite de 12%, né? 12% de 250 mil, 30 mil. Então ele não vai poder deduzir os 50 mil, ele só vai poder deduzir 30 mil. Já deu para ver aí que ele está fazendo errado, né? O PGBL. Tinha que aplicar a média, tinha que colocar só 30 mil no PGBL, o resto no PGBL. Gasto com educação de 30 mil. Isso aqui é anual, né? É anual. Gasto com educação de 30 mil. De 30 mil. Só que aqui também tem limite. Quanto é que é o limite? Tem que usar o da tabela, tá? Tem que usar o, o limite. Tem que usar o limite que está na sua prova. Não pode decorar. O limite, eu vou até mostrar aqui, tá? Já a resposta. O limite é esse aqui, ó. Tem que usar o que está na prova. Não pode decorar. Não é que não deve, não precisa. Não pode. Tem que usar o que está na prova, porque isso aqui é uma lei. Pode mudar com uma canetada amanhã. 3.561,50 por dependente, tá? E ele tem quantos dependentes? Sabendo que os seus filhos são seus únicos dependentes, tem dois filhos, duas vezes 3.561,5, enter dois vezes 7.135. Então ele não vai poder abater esses 30 mil, tá? Esses 30 mil. Ele não vai poder abater esses 30 mil. Aqui, com educação, ele só vai poder abater 7.123 com educação. O plano de saúde é sim, não tem limite, tá? Ele pode abater os 20 mil. O INSS também não tem limite, ele pode deduzir os 10 mil. O pagamento de pensão ele deduz também sem limite, tá? Ele é divorciado. E aí estão todas as deduções. Vamos deduzir então. 250 mil, 30 mil menos, 7.123 menos. Ah, tava esquecendo, não acabou não. Não acabou não. O que está faltando aqui? Dedução por dependente. Dedução por dependente. Ele tem dois dependentes. Essa dedução aqui não importa se está na escola, se não está na escola, isso aqui é um dinheiro que o governo te dá para deduzir, tá? E tem que usar também o que está na prova. Por isso que a gente coloca essas informações na alternativa F dessa aqui no simulado. Por quê? Porque não adianta você buscar. Tem que ser dessa data, de agosto de 2022, o que a Planejar usou na prova, né? E aí vai que você não consegue achar no futuro. Então a gente deixa gravado ali na alternativa F exatamente os valores que você tem que usar para esse tipo de coisa, tá? Toda a primeira prova de módulo 6 a gente faz isso, deixa a tabela progressiva e as deduções aqui. Ele tem dois dependentes, né? 2.275,08, enter duas vezes, dá 4.550. Essa dedução é que é terrível, porque a gente esquece mesmo, né?
lá no programa do imposto de renda, ela já vem automático. Eu escrevo lá que eu tenho 2 dependentes, e já vem automático, mas aqui eu tenho que fazer manual e eu tenho que lembrar, porque não está ali, porque isso aqui não foi uma despesa, mas é dedutível, né? Dedução de dependente. E aí sim, vamos continuar aqui a conta, né? 250 mil, 30 mil menos, 7.123 menos, 20 mil menos, 10 mil menos, 20 mil menos, 4.450,16 menos. A base de cálculo chegou aqui em 158.426,84. Essa é a base de cálculo. Então, chegamos aí na base de cálculo. Né? Aí eu vou para o passo 2. Então, o passo 1 está feito. O passo 2, aplicar alíquota. Aplicar alíquota. Eu vou na tabela, mas nem preciso ir na tabela para saber que isso está tributado em 27,5%. Porque acima de 45 mil já é 27,5%, então 27,5%. 27,5% deu um imposto aqui de 43.567. Então, aqui eu estava com uma base de cálculo de 158 mil. E aqui deu um imposto, aplicando a alíquota, deu 43.567,38. Deixa eu colocar aqui de volta, vai. 158. 158, 426, colocar o valor inteiro, 0,84. Beleza, tá aqui o passo 2, né? Então, feito. Agora vamos para o passo 3, né? Passo 3. Retirar parcela dedutível. Eu separo isso para você não esquecer, tá? Porque é bem comum a gente aplicar ali os 27,5 e esquecer da parcela dedutível. E a parcela dedutível é de... Tem que usar também o que está lá na tabela, por isso que eu vou consultar aqui, ó. E não tá. Então, vou ter que ir lá no meu final. Tá aqui, ó, 9.913,83 é a parcela dedutível. Então, desses 43.567,38, eu tenho que retirar 9.913,83. Deu 33.653,49. Aliás, eu esqueci aqui de uma coisa importante, tá? Vou até... Passo 2, né? Na verdade, isso aqui é o passo 2. Comparar com a declaração simplificada. Então, como é que seria a declaração simplificada? 250 mil vezes 20% menos, né? 250, porque a declaração simplificada vezes 20%. Ela diz que você deduz automático, automático. Isso aqui daria 50 mil. E ela ainda tem um teto, que é de 16 mil. Então, ele só abateria pela declaração simplificada 250 mil menos os 16 mil. Não preciso nem fazer grandes contas para saber que ele, a base de cálculo, na simplificada, seria de 234 mil. Mas a gente já viu questão que valia a pena, tá? Então, você tem que comparar o passo 2, né? Comparar com a dedução simplificada, 20% da renda é dedutível, automático, só que tem esse teto de 16 mil, tá?
E aí isso aqui, na verdade, é o passo 3, né? Na verdade, é o passo 3. Passo 3, e esse aqui é o passo 4. 4. Então, tirei a parcela dedutível. O passo 5, subtrair o que já foi retido na fonte. E aí, vamos lá para a questão. Já foi retido na fonte 30 mil, portanto, sobra 3.107 a pagar, né? É... 3.107. E ele teria aí os 3.655 mil para pagar, né? Ele já reteve na fonte. E aí ele teria os 3.300.655. Se tivesse dado um número negativo, ele teria imposto a restituir, mas deu número positivo, né? Os 33 mil menos os 30 mil que ele reteve na fonte. Ele tem imposto aí a pagar, tá bom? Ele teria imposto a pagar. E olha só que perigo, né? Ó, não tirou a parcela dedutível, olha o que acontece. Não tirou a parcela dedutível, aí o que acontece, né? Aqui é restituir, considerou todas as despesas inteiras, aí deu imposto a restituir. Então, as alternativas erradas, elas sempre são algum erro em alguma análise desses itens aí. É uma questão muito difícil, muito perigosa, essa primeira questão aí, que é a questão de cálculo de imposto de renda. A chance de, mesmo você sabendo fazer, errar é grande. Alguns aí mais detalhistas devem ter percebido que a alternativa estava com o número errado. Eu mesmo errei antes de fazer, dei uma corrigidinha ali agora enquanto estava gravando, tá? Mas eu mesmo errei e a conta um valor pequenininho, não teria chegado em alternativa certa, mas teria que refazer tudo porque eu não ia saber onde eu errei, né? Teria que refazer tudo. Então, como eu fiz, eu fiquei comparando, qual será que está certo? Será que foi agora que eu errei alguma coisa? Aí eu dei um pause aqui na gravação, refiz toda a conta de novo. Não, falei, o que eu fiz, o que eu mostrei para vocês está correto, né? O que eu tinha errado antes. Então, uma questão que te toma muito tempo. Tem que ter inteligência na prova, mesmo que você saiba fazer, deixa isso para o final. Demora, se você acertar de primeira. Se você não acertar de primeira, demora mais ainda. E ainda tem um risco de você errar alguma coisinha ali no meio e chegar numa alternativa errada. Essa questão, para mim, é uma questão de fim de prova, tá? Não é para ser feita no meio da prova. Depois, lá no final do dia, se você ainda tiver cabeça para pensar nisso aqui, aí você tenta fazer. Você está indo para casa, pensa assim, sobrou aí meia hora, tenta fazer. Sobrou 10 minutos, dá um chute, que aqui não dá nem para eu te dar uma referência de chute, tá? Tem que saber fazer. Então, é uma questão que em aparecendo na prova é para ficar para o final, senão pode comprometer, principalmente, o módulo 4, que eu recomendo terminar por ele, né? E aí, às vezes, você acerta essa questão e perde o módulo 4 inteiro. Então, bastante inteligência na hora de fazer essa questão. Quer fazer, quer treinar? À vontade. Não quero, não quero, isso aqui não vou fazer. Aborta essa questão, você não tem que acertar as 15. Aborta essa questão, não faça. Porque vai te dar trabalho de você fazer, para você aprender para fazer para a prova. Você vai gastar bastante tempo treinando questões desse tipo. E, além disso, você ainda vai ter que deixar por último. Vai que a prova está longa e não dá tempo. Tá? Aí você estudou uma coisa que você sabia, mas não acertou porque não teve tempo. E não dá nem para eu dar um truque para você chutar. Então, bastante atenção com esse tipo de questão, tá bom? E vamos conversar aí sobre a prova, aí uma prova difícil, mas também com bastante coisa aí para a gente estudar e ficar esperto para as próximas.